Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos de Levi Salomão Advogados sobre responsabilidade civil no Brasil. Nossa equipe de solução de controvérsias preparou uma série de vídeos curtos sobre o Instituto da Responsabilidade Civil. Com esses vídeos, pretendemos apresentar noções elementares que surgem em contingências envolvendo o tema com algumas questões jurídicas mais questionadas por nossos clientes. Apresentaremos uma visão panorâmica da disciplina da responsabilidade civil na área do direito ambiental, de anticorrupção e improbidade administrativa, da responsabilidade civil por fato ou vício no produto ou serviço e no direito da concorrência. Neste episódio, trataremos dos principais conceitos que envolvem a responsabilidade civil, os quais certamente são bem conhecidos dos operadores do direito no dia a dia, mas fundamentais para compreender o que será discutido nos próximos episódios. No Brasil, existem duas fontes normativas para a responsabilidade civil. Temos a disciplina geral, prevista no Código Civil e aplicável a praticamente todos os casos em maior ou menor grau. Temos também normas específicas que prevalecem em determinados casos sobre as regras gerais, como, por exemplo, regras relativas a ilícitos ambientais ou a direito do consumidor. Em uma demanda, seja qual for o objeto da disputa, para responsabilizar os réus por danos eventualmente causados, o autor deverá demonstrar em juízo a existência de pelo menos 3 requisitos. 1. Conduta ilícita por parte do réu. 2. Danos sofridos pelo autor. E 3. O chamado nexo de causalidade, ou seja, que o dano sofrido pelo autor foi resultado da conduta ilícita do réu. Além disso, em vários casos, um quarto requisito também deverá estar presente e ser demonstrado pelo autor, que é a culpa do réu, ou seja, que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. O requisito da conduta ilícita consiste numa ação ou omissão que viola um direito. Bater um carro, por exemplo, é uma ação ilícita, enquanto deixar de cumprir uma obrigação, como pagar um empréstimo, é uma omissão ilícita. O segundo quesito é o dano sofrido pelo autor. Basicamente, o dano é o prejuízo a um bem juridicamente protegido. No direito brasileiro, temos algumas espécies de danos, tais como os danos emergentes, danos morais, danos estéticos, lucros cessantes, perda de chance e por aí vai. Mas é importante destacar, não existe danos de natureza estritamente punitiva no direito brasileiro, ou seja, os valores pagáveis ao autor não têm a função de punir o réu, mas apenas reparar o dano causado ao autor na medida do próprio prejuízo. O terceiro requisito é o nexo de causalidade, isto é, a conexão causal entre a conduta ilícita e o dano. Essencialmente, a conduta do réu deve ser a fonte suficiente e necessária do dano causado ao autor. Estamos falando aqui do estabelecimento da adequada causa e consequência entre eles. O quarto e último requisito é a culpa do réu, basicamente na forma de suas 3 espécies: negligência, imprudência e imperícia. Trata-se de investigar se o réu poderia ter agido de forma diferente a evitar o dano ou, caso não, se poderia ter agido com mais diligência. A responsabilidade civil baseada na apuração da culpa, também chamada de responsabilidade subjetiva, é a regra geral no direito civil brasileiro. Mas há casos em que o direito brasileiro dispensa esse requisito para que haja responsabilização civil. Nesses casos, estamos falando de responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é mais comum nas hipóteses de descumprimento contratual. E, nas hipóteses de ilícitos extracontratuais, ela aparece comumente em relações consumeristas, em questões ambientais e em casos nos quais a atividade normalmente desenvolvida pelo réu cria, por sua própria natureza, riscos para terceiros, como, por exemplo, a produção de energia nuclear. Bom, esperamos que nossas considerações tenham sido proveitosas. Obrigado pela atenção
e não deixem de assistir aos demais vídeos desta série. Até logo!